Costumo dizer lá na Casa do Caminho, assim, quando a gente vem para uma palestra, quando a gente vai para um tratamento espiritual, isso aqui também é tratamento espiritual. Eu nunca pergunto se está tudo bem. Eu digo a eles, eu não vou perguntar se está tudo bem, porque se tivesse tudo bem a gente não estava aqui. A gente estava lá fora fazendo o que a gente tem que fazer, então a gente está aprendendo ainda. Estamos aprendendo a deixar tudo bem, né? Mas nós buscamos com o coração, isso aqui é mais importante. Nosso tema de hoje é sobre entendimento é a cura. Muito interessante isso. Jesus, quando fazia os seus prodígios com todos os necessitados e doentes, não há em nenhuma das escrituras que falam sobre ele, nenhum dos evangelhos, de que Jesus recomendava um chazinho, umas plantinhas, umas pílulazinhas, determinado tipo de comida. Nada disso ele fazia. E no momento em que ele fazia as pregações e alguém tinha necessidade de se curar, o que Jesus dizia? A tua fé te curou. Nada além disso. Se você deseja, a sua fé pode te curar. Trazendo isso para agora, a gente pode se perguntar quem quer que seja dentro das igrejas, dos templos, dos terreiros, das sinagogas, dos pagodes, aonde quiser perguntar. Como que eu adquiro fé? No Evangelho está dito, para nós está escrito que a fé não se prescreve. Você não receita a fé. A fé é o entendimento. A fé é aquilo que está dentro da nossa razão. De 3 potências da nossa alma, até falamos isso aqui antes, existe o nosso intelecto. Nosso intelecto é aquilo que é o nosso poder da alma, essa força imensa que nos faz inteligir as coisas, ou seja, absorver conhecimento, e através dessa absorção de conhecimento a gente passa a inteligir com as coisas. Quando passam a nos dar informações a respeito que para que possamos vencer determinada situação ou conquistar determinada situação, nós precisamos de tal ou qual verdade. Mas para que aquilo ali seja verdade, nós precisamos inteligir com essa informação. Inteligir significa nós vivermos aquela coisa, aquela informação, aquela situação por dentro. Conhecer a fundo. Dentro de quê ou de quem? De nós mesmos. Todos nós somos feitos de verdade. Por isso que nós não aceitamos a mentira durante muito tempo. Que é incrível quando a gente conta uma mentira para alguém, porque a gente quer escapar de algum ridículo, suposto ridículo para nós, mas o ridículo está sendo a situação de contar uma mentira, né? Mas ainda assim a gente conta, e a gente conta ainda no mesmo instante que está contando, a gente diz, meu Deus, me perdoe, eu vou ter que contar essa mentira. A gente pede perdão a Deus porque vai contar uma mentira, quando se você fala com Deus disso, você já deveria estar dizendo a verdade, e não ter medo de dizer a verdade. Como existem verdades e verdades, e a primeira verdade é de que não existe verdade, existem verdades. Cada um de nós pode ter o conhecimento sobre o mesmo ponto de ângulos diferentes. Então nós começamos a absorver aquelas informações, porque nós somos feitos de verdade. É da nossa programação de vida. Está na programação também do nosso corpo, dessa máquina biológica de uma ciência assaz elevada e que responde a todas as necessidades do encarnado com ela. Abrindo espaço para recomendar àqueles que vêm a primeira vez, que vêm de outros segmentos religiosos, por exemplo, onde chegam a dizer, na Bíblia está dizendo, a Bíblia diz que o homem só tem uma vida. Bom, a Bíblia não diz. Quem diz somos nós, depois que lemos e damos a nossa interpretação. Dentro das Escrituras está escrito que o homem só tem uma vida, e isso é verdadeiro. Como que isso pode ser verdadeiro?
se você é capaz de pregar a reencarnação, mas lógico. Porque o homem é que é o homem. O ser humano está como o homem na face da terra. E nós, como homens na face da terra, temos exatamente uma só vida. Hoje eu sou o Frank. Vocês, cada um com seus nomes, com as suas identidades, com a sua personalidade. De hoje, homens e mulheres, crianças, mais maduros, velhos, novos. No dia que o Frank desencarnar, nunca mais o Frank volta. O Frank não. Mas eu, que estou falando para vocês, voltarei com outra personalidade. E essa outra personalidade virá com um adiantamento maior do que eu tenho agora. E para que eu tenha esse adiantamento, eu preciso vivenciar a experiência terrestre. Porque nós não somos seres nascidos aqui que teremos uma experiência depois no mundo espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos passando pelo aprendizado da vida terrestre, absorvendo as informações para que nós possamos, através das experiências morais, intelectuais, emocionais, adquiramos essa maturidade espiritual para que possamos acessar mundos mais elevados que o mundo que nós vivemos hoje. E durante essa experiência, nós nos imiscuímos com o corpo. Somos capazes de achar que nós somos o corpo. Quando dentro, como já foi dito aqui outras vezes, mas como a gente precisa reencarnar várias vezes, então as informações precisam ser repetidas também, né? Então, quando a gente reencarna, há uma necessidade muito grande das repetições das informações. Porque o homem é produto do meio e, ao mesmo tempo, o meio é produto dele. Nós somos capazes de criar uma dissensão dentro de um ambiente e nós mesmos podemos modificar. E quando nós nos imiscuímos achando que somos o corpo, nós somos capazes até mesmo, como espíritas, que conhecemos sobre a reencarnação, abro até mais um parênteses, para dizer que o materialista só acredita na matéria. O niilista não acredita em nada, vive pelos impulsos que vai dando e vai embora. O espiritualista é aquele que acredita na vida após a morte, mas não quer dizer que ele acredita nesse intercâmbio. O espírita, o espiritista, como queiram, é aquele que acredita na vida após a morte e no intercâmbio. Acredita na lei divina mais perfeita que a gente é capaz de conhecer hoje, que não há limite para as leis divinas que nós desconhecemos. Nossa capacidade ainda não alcança grandes informações. É luz demais para nós que somos cegos ainda. Então, nesse intercâmbio, nós sabemos que a lei divina que mais nos protege e nos auxilia é a lei de causa e efeito. Tudo o que fizermos, tudo, nada fica em vão. Nada, na linguagem nossa de juventude ainda, né? Era nada passa batido. Tudo que nós fizermos que desviar desse caminho retilíneo dessas forças universais, nós teremos que retornar àquele mesmo ponto para que possamos vivenciar todo o efeito daquilo que fizemos a nós mesmos, porque tudo que fazemos ao outro é a nós que nós estamos fazendo. Até o bem que nós fazemos a outrem é o bem que nós estamos fazendo, porque o outrem tem aquilo que ele vivenciar. Imagine se uma mãe que faz a prece mais fervorosa por um filho, por que ela não é atendida em todas as suas preces? Ela é atendida com força cativa nela para que ela possa saber suportar todas aquelas situações. Mas o filho precisa se fazer merecedor. Deus não dá privilégios a ninguém. A lei de causa e efeito. Tudo que nós fizermos, nós teremos. Pede e receberá, procura e achará, bata e a porta se abrirá. Ou seja, tudo aquilo que eu faço, eu estou procurando. Tudo aquilo que eu me avanço a fazer, eu estou pedindo. Tudo aquilo que eu almejo alcançar, é o que estou querendo. Então, dentro desse conhecimento espiritual, dentro da lei de causa e efeito, nós precisamos, então, inteligir, buscar todas as informações da vida para que nós possamos nos adiantar espiritualmente. Nos identificar com as coisas, conhecer as dores, as alegrias, que geralmente quando nós oramos,
a Deus nós oramos para fazer as nossas petições. Eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. Mas esquecemos de agradecer aquilo tudo que nós já temos. Achamos muitas vezes que estamos vivendo no inferno, chorando todos os dias e reclamando todos os dias com as pessoas, com os amigos, nos salões, enfim, em todos os lugares. Nossa, eu não consigo a vida, olha, o país está uma coisa terrível, né? Olha a nossa vida como é que está. Nossa, eu tive um problema com a minha esposa, eu tive um problema com meu marido, eu tive um problema com meus filhos, no trabalho fui mandado embora. Enfim, uma série de situações que não tem a menor importância no nosso orientamento espiritual. Porque nós nos preocupamos com aquilo que não é nosso. Então, na busca por esse adiantamento espiritual, estamos perdidos e cegos, sem saber o que nós fazemos, o que devemos fazer. Jesus nos trouxe como um marco o Evangelho, que significa boa nova. Não vim destruir a lei, mas fazer melhor entendê-la. E quando nós vamos entender, nós precisamos abandonar esse homem velho que existe em nós e passarmos a usar o homem novo que renasce todos os dias, a cada amanhecer. É comumente até fazer umas gracinhas quando a gente diz que a gente esquece das coisas e diz, eu não sei o que aconteceu, meu Deus, me deu um branco. Graças a Deus, porque quando der um preto, já não tem mais jeito, você já passou para outra, e tudo que você fez é aquilo que você pode fazer. Agradece quando está dando um branco, que você pode refazer ainda aqui. Então, o que nós precisamos? Interagir com as coisas, interagirmos com as informações que recebemos. O Evangelho, leia o Evangelho, e busque entender o que significa aquilo. Jogue aquilo no seu dia a dia, não pense em encontrar as respostas na face primeira das palavras. A face primeira das palavras só serve para os homens que precisam de palavras. Mas o que impulsionou aquelas palavras, o que está por trás dessa filosofia, é justamente aquilo que vai fazer com que nós pensemos nas coisas e passamos a interagir com elas, jogar na nossa razão. E quando nós adquirimos um movimento de razão e dizer, por exemplo, que eu tenho aqui, isto é um microfone, serve para que eu possa falar com vocês. Então eu intelijo em mim que isto é um microfone. Se disser que isso daqui é um sofá e eu confirmar que é um sofá, eu estou indo contra a minha informação. Eu estou entrando em choque com o meu interior, porque isso fez sentido a tudo aquilo de informação que eu recebi sobre este objeto. Toda a informação que eu tenho a respeito do bem que eu devo fazer ao outro, para que esse bem seja feito a mim, eu tenho que interagir com isso. Porque a partir do momento que eu vejo o meu bem com o mal do outro, eu contrariei a minha própria razão, porque Jesus diz, fazia ao próximo tudo aquilo que gostaria que o próximo vos fizesse. Quando eu passo a passar por cima dessas informações e querer, por medo de receber o flagelo no corpo, por medo de passar uma pseudo-vergonha diante da sociedade, com medo de ter contra mim os familiares, a pessoa que eu amo, ou os filhos, ou perder o emprego, eu passo por cima e vivo na mentira. Até chegar o dia em que, após as experimentações, por ter contrariado isso, quando o meu coração começar a apresentar determinados problemas, porque eu estou indo contra a minha própria emoção, do meu cerne espiritual, dizendo que eu preciso me encontrar com a verdade. Eu quero alçar voos mais altos, mas fico preso à terra e fico com esse peso enorme, não consigo voar. Não consigo me encontrar no encontro mais alto de vida. E quando as pessoas falam comigo, você disse isso, né? Que bacana, que negócio, foi legal que você fez. Você, foi sim, mas dentro de mim eu sei que eu não sou aquilo, eu sei que eu não faço aquilo, eu não vivencio aquilo. E isso acaba com a gente, destrói, nos provocam úlceras intestinais, estomacais, problemas de câncer no cérebro, cegueira e muitas outras doenças, alergias, úlceras sobre a pele, enfim, por muitas e muitas outras situações, não somente essas. Como o ódio é capaz também de dar muitos cânceres estomacais. Esse despejar do ódio, porque alguém fez algo contra nós nos achamos injustiçados. E somos capazes de dizer, eu não sei o que aconteceu, nossa, eu só queria ser feliz, só isso. Ou seja, tudo. Eu só queria ter tudo. Mas o que eu faço para isso? Não faço nada. Eu fico só vivendo a minha vida, eu não faço mal para ninguém. Não, tudo bem, isso é um mérito. Qual o bem que você faz para a sociedade?
Você ora pelos necessitados? Não, eu oro pelos meus, a gente tem que orar pelos de nós primeiro. Os nossos não precisam das nossas orações diretamente, porque eles já fazem parte do nosso coração. Nós o temos no nosso psiquismo, nós temos a nossa intimidade espiritual. Nós orarmos por ele é quase um desperdício de prece. Isso num sentido ou outro, porque existem casos e casos, né, gente? Mas em suma, esses estão dentro do nosso coração já automaticamente. Mas aqueles que estão lá fora, aqueles que nós temos diferença para com eles, aqueles que estão matando, estuprando, violentando, assassinando, estão nos presídios, estão nos sanatórios, estão nos manicômios, outros, nos prenocômios, aqueles que estão perdidos na prostituição, aqueles que estão no mundo das drogas, aqueles que estão roubando, todos esses são os que precisam de nossas preces. Então nós conhecemos o quanto nós sabemos da verdade por nós não fazermos nada para a melhoria dessas pessoas. Porque nos achamos muitas vezes melhores do que elas. Nós nos preocupamos mais no contrário do que no verdadeiro, porque o intelecto gera o conhecimento. O conhecimento traz a razão leva à vontade, o fazer a satisfação nos leva à memória de querer sempre buscar aquele momento bom. E no tempo e espaço, nós vivemos sempre um momento que nós trazemos onde são felizes. Quando nós pensamos em coisas boas, sorrimos, até sozinhos, em casa, achamos graça, viramos para o lado, damos gargalhadas às vezes, de doer o diafragma, de tanto que a gente ri. Assim como a gente é capaz de chorar copiosamente quando lembramos de algo que não foi bom e satisfatório para nós, porque nós trazemos aquele momento de volta no tempo e espaço. O que está faltando para nós? Está faltando nós compreendermos o que nós estamos fazendo aqui. Porque toda a cura que nós necessitamos não está do lado de fora. Precisamos hoje dos remédios, graças a Deus. Muita gente se forma em medicina para nos auxiliar. Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, para nos auxiliar nesse caminho a entendermos a questão do nosso pensamento e como ele funciona. Mas nenhum remédio é capaz de curar as nossas úlceras espirituais, a nossa culpa, o não perdoar e achar que o outro é que precisa se desculpar conosco. Vamos às casas divinas, independente de qualquer religião, e oramos, gostamos, às vezes vamos a casas espirituais, né, independente de qual seja, e gostamos de quê? Gostamos das músicas. Eu vou lá porque aquelas músicas me fazem sentir tão bem. Como a parábola do nascimento. Outros vão em busca do passe, porque não esteve um dia bom e veio para tomar o passe. E a gente toma o passe, mas não intelige, não absorve, não usa a razão para compreender o que é o passe, para que precisa do passe, o que acontece com o meu corpo físico, o meu corpo perispiritual e a mim como espírito quando eu absorvo o passe. Se vocês assistem um estudo, uma palestra, e vocês inteligiram contra essas coisas todas que nos levam à razão, nós estamos equilibrados emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Que tudo está interligado. O que estoura na nossa pele, no nosso corpo físico, vem de dentro de nós. A nossa ignorância causa os problemas no nosso corpo perispiritual. E do corpo perispiritual ele precisa fazer com que o espírito se renove. Então ele explode, no corpo físico. Nós vamos aos médicos e nós tratamos o físico achando que estamos nos tratando. Vamos aos tratamentos espirituais e recebemos nos tratamentos espirituais o passe magnético, as curas espirituais que trabalham no físico? Não, trabalham no nosso corpo perispiritual, para que nós possamos obter a cura no corpo físico. Um é o efeito, um é uma semicausa. E por que teve aquela ulceração, aquela enfermidade no campo perispiritual? Porque vem de nós espíritos, da nossa ignorância, do nosso não buscar o entendimento, porque o nosso comportamento está vil dentro da sociedade, até para com nós mesmos. Sentimos ódio sem razão, porque um não gosta, todo mundo não gosta, um critica, todo mundo critica, a gente vai na onda, a gente segue a manada, ficamos sem opinião.
Se você tem alguma determinada preferência por uma coisa ou outra, A, B, C ou D, pode ser política, pode ser música, pode ser futebol, pode ser o que for, mas você não tem razão naquilo, você está se programando para uma recuperação dolorosa. Porque você não consegue ser você. Você é aquilo que querem que você seja. Existe uma coisa fundamental na vida: aquilo que nós pensamos que nós somos, aquilo que as pessoas pensam que nós somos, e a terceira, que é a real, é aquilo que nós somos. E nós não somos aquilo que nós pensamos que somos, nós somos o que nós pensamos. O que quer dizer isso? Que o nosso padrão mental é que nos define. É o nosso padrão mental que vai fazer com que nós mesmos nos programemos para a nossa recuperação. Ah, se eu fizer isso, aquilo, aquilo outro, eu vou pagar. Ninguém paga nada. É 0,800. Ninguém paga nada. Nós teremos, como num colégio, como na universidade, nós temos que ir para a recuperação. Ficamos de segunda época, precisamos retornar e precisamos retomar o ponto de onde erramos, de onde paramos e refazer. E a resistência em querer refazer é que nos causa revolta. E essa revolta que nós temos é que oferece as nossas enfermidades. E essas enfermidades precisam retomar quantas vezes possível até que nós possamos nos colocar humildes. Geralmente, quando alguém vai fazer o tratamento espiritual para buscar uma cura, é capaz de dizer, a gente diz assim: olha, você precisa acreditar, você precisa ter fé. Não, mas eu tenho muita fé em Deus. E está ali fazendo o quê? Justamente porque não tem fé. Supõe que a fé é como se fosse um chute no escuro. Não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho uma vizinha, olha, a mulher é uma peste, mas Deus é grande, eu tenho fé em Deus. Deus há de fazer ela pagar. Esse é o Deus que acredita. Fulano de tal no meu trabalho me prejudicou, mas não tem nada não. A justiça de Deus dada lá não falha. Eu digo assim: claro, você não está passando por isso agora? Ou você acha que você é inocente por isso está passando por isso agora? É a justiça chegando em você. E agora você que tem que ser o ponto final disso, você vai transferir isso para o outro ponto. Na verdade, é você onde está a sua fé. Todos nós vacilamos na fé. Eu e vocês. Não há ninguém entre nós, não há ninguém na terra que consiga controlar todas as coisas que precisam vencer numa reencarnação. Deus sabe se nós vamos conseguir ou não, mas não nos impede de tentar. Quando observarmos as palavras de Kardec no Livro dos Espíritos, se reconhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz para dominar suas más tendências, pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências. Não é a pessoa perfeita que Jesus vem buscar, é aquele que se esforça, como no trabalhador de última hora. O que é pregado para nós é que aquele que foi chamado ao trabalho para ir à vinha do Senhor, lá do rei, do Senhor, que chamou todos para trabalharem na vinha dele, foram todos para lá. E ele prometeu pagar uma moeda. E depois encontrou outros pelo caminho, na hora mais cedo ainda, e disse: na primeira hora foram aqueles tantos, depois chamou outros, mais tantos. E eles foram também para ganhar uma moeda, mas os outros já estavam trabalhando. E já no final da tarde, na última hora, ele encontra outros ali que estavam ociosos e chamou-os para trabalhar: vão vocês também. E eles foram. Na hora do pagamento, ele começou a pagar pelos últimos, e deu àqueles que chegaram na última hora, que trabalharam só uma hora, e deu a eles uma moeda. Os outros que haviam trabalhado antes na frente escolheram, acharam que eles iam receber mais, já que aqueles que trabalharam menos estavam recebendo uma moeda. Quando chegou até eles, receberam uma moeda também. E eles reclamaram, dizendo: como que o senhor paga uma moeda para nós, se eles trabalharam só uma hora, nós ficamos o dia inteiro trabalhando? Quanto que eu lhe disse que pagaria? Uma moeda. Então aqui está a sua moeda, não lhe devo nada. E eu que sou quem chama, por que eu não posso dar aquilo que eu acho que devo dar a quem devo dar? O que isso significa? Significa que quando a gente trabalha na seara do bem, o mérito que nós temos é o que nós recebemos. Não adianta buscar a satisfação em estar fazendo alguma coisa, um bem ao outro,
querendo receber coisas enquanto os outros que estão lá fora, aqueles que não fazem nada ainda, vão merecer menos do que você recebe. Basta que eles façam um bem. O valor do bem que a gente sente quando a gente faz alguma coisa para terceiros, quando a gente faz para alguém que está sofrendo, quando a gente faz alguém por preocupação em auxiliar o outro na sua caridade, no seu sofrimento, a sensação de prazer é a mesma. Então é uma moeda para qualquer pessoa que faça o bem, e essa moeda tem esse mesmo valor, não há distinção, porque muito será dado a quem muito será dado, muito dele será cobrado. Estamos aqui dentro hoje, eu diria que doutrina espírita é assim: você entra numa sala com várias portas, e você ser curioso de compreender a vida e achar informações onde você possa interagir com elas, e com essas informações você conseguir o segredo de você viver bem, viver em paz, com razão. O Espiritismo não é suprassumo de religião, é uma filosofia de vida como um código que dispara em nós as nossas responsabilidades. E você entra em várias portas, cada um de uma religião já conhecida. Lá no cantinho você vê uma lá escrito assim: Espiritismo, não entre. E a gente vai numa, vai no outro, olha aquela portinha lá, e vai em outro, e de repente olha aquela portinha, se sente atraído, porque nenhuma delas conseguiu te satisfazer. E isso quando não satisfaz. E não satisfaz não porque elas não atendem, porque nós não compreendemos aquilo que dá. Nós precisamos de uma outra linguagem, que é a mesma para todas, mas a forma de se expor a essa linguagem é diferente. Então nós vamos entrando lá naquela portinha, entramos naquela sala, a porta se fecha, e a gente começa a ver mais uma centena de portas sobre orgulho, vaidade, sensualidade, conceito, preconceito, mal, bem, inferno, céu, uma série de informações. E a gente começa a ir e vem tanto aquele conhecimento: meu Deus, não, eu não sou isso, não, eu não posso ser isso, não, isso aqui é demais para mim, não posso. Aí a gente quer sair de lá, quando vira, cadê a porta de saída? Não existe porta para saída. O que significa isso? Não tem saída quando você tem conhecimento e a razão. Quando a razão nos chama, não adianta a gente querer algo que não satisfaz a razão, porque toda aquela nossa cura está no nosso entendimento. E quando a gente se nega a ter um entendimento, a buscar, porque aquilo ali nos satisfaz todas as necessidades, assumir a nossa responsabilidade, somos todos doentes do coração, doentes espiritualmente. E quando reclamamos, quando falamos há pouco, que nós choramos e reclamamos que estamos vivendo no inferno, aí o céu se abre e diga: vem. E a gente chega e bota a cara na porta. Quando bota a cara na porta, a gente vê tudo que a gente precisa fazer para passar por aquela portinha estreita. A gente faz o quê? A gente enxuga as lágrimas e volta para o inferno que a gente estava vivendo. Lembra daquela passagem da Sala das Cruzes? Que um homem veio procurando se livrar das suas dores, encontra uma montanha tinha uma caverna, e nessa caverna ele encontra Jesus. E Jesus guardava uma entrada para um grande salão, e nesse salão eram cheios de cruzes. E eles falam: Jesus, eu não aguento essa minha cruz, é muito pesada, eu quero que o Senhor me ajude. O que você deseja, meu filho? Eu desejo trocar essa cruz. Eu não suporto essa cruz, esse peso enorme na minha vida. Eu não suporto isso. O Senhor é um homem bom, eu gostaria que o Senhor me ajudasse. Que eu posso trocar? Pode, meu filho. Entre aqui nesse salão, escolha a cruz que você quiser. Você deixa lá dentro a sua cruz e sai procurando uma cruz que encaixa. Nossa, essa é muito pequena, mas é pesada demais. Nossa, essa é muito quente, essa tem espinho, essa tem umas navalhas. Nossa, essa daqui também está me arranhando todo. Nossa, esse peso aqui não consigo nem levantar. E a gente pega uma outra lá. Nossa, essa daqui, deixa eu ver. Bota no ombro, bota no outro. Nossa, que maravilha. Não, é essa daqui eu vou trabalhar. Será que ele vai deixar eu levar essa? Senhor Jesus, achei uma. Achou, meu filho? Essa encaixa para você, você pode seguir o seu caminho e levar a sua cruz. Muito bem. Antes de sair, você veja na inscrição de quem é essa cruz. E ele olha, é a que ele deixou lá dentro. É a que nós deixamos lá e passamos a procurar umas outras. Temos o frio conforme o cobertor que a gente tem.
Não temos que reclamar, fazer igual Paulo, em tudo dá graça. Quando a gente, como diz no Evangelho, quando a gente olha para o alto e carrega a nossa cruz, tudo parece muito mais leve do que quando se curva a fronte para baixo. Quando a gente lamenta, não lamente nada, agradeça tudo. O problema vem para quê? O problema, a gente chama de problema, na verdade a solução é algo que chega para nós, para que nós saiamos da nosso comodismo, da nossa pequenez de entendimento. É a vida pedindo para que nós sejamos mais. Olha, está na hora de crescer. E quando vamos nos esticar, dói para esticar. Então a gente prefere ser pequeno. Saímos do passe e vamos encarar. Ao sairmos do passe, vamos para o bar, beber, comemorar. Estamos doentes durante um grande tempo. Nos curamos, nos livramos de um câncer, de uma depressão profunda, uma síndrome do pânico, não importa o que seja, conseguimos passar na faculdade, conseguimos se formar, ficar curado de uma determinada enfermidade, outra. E quando fica bom, o que você vai fazer? Ah, vou dar um churrasco. E o agradecimento. Por que você ficou doente? O que é a doença e o que é o doente? Nossa, mas eu estava tão bem, de repente fiquei ruim. Ué, mas para ficar bom, para ficar ruim tem que estar bom. O que está ruim já está ruim, não tem como ficar mais ruim. Está ruim porque estava bom. E por que se acha que estava bom? Quando disseram a Jesus que ele era tão bom, Jesus ainda disse: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Então nós temos um mestre. E para um exemplo do nosso comportamento, eu peguei assisti uma palestra de Haroldo Dutra e vou dar uma plagiada aqui na palestra dele, assim como ele também deve ter plagiado de outra, porque é tudo assim, a gente sempre copia aquilo que é bom. Então vou fazer uma adaptação daquilo que o Haroldo contou. Um palestrante foi fazer uma palestra num determinado lugar, a determinadas pessoas, num salão. Não tinha mais ou menos umas 200 pessoas, mais ou menos como deve ter aqui hoje, um pouco menos, umas 200 pessoas. E pediu que entregassem essas pessoas todas. Alguns já podem ter visto isso, né? Mas como disse, a gente precisa reencarnar, então vamos reencarnar essa história também, né? Então ele entregou essas pessoas todas, mandou entregar uma bexiguinha dessa de aniversário que a gente enche, para que todas as pessoas enchessem essas bexiguinhas o máximo que pudessem. Encheram, foram enchendo. Umas ficaram enormes, outras menos um pouquinho, mas tinha que deixar ela durinha, e aquele medo de estourar. Mas que dessem um nozinho depois, aquelas que estouravam deram novas bexigas, encheram, todo mundo ficou. E depois mandou que entregasse às pessoas aqueles palitinhos de salgadinho que a gente costuma palitar o dente com ele, mas os dentistas, se tiver alguém aqui, sabe que aqui te dizer que aquele palito de dente vai matar vocês, hein? Não se usa aquele palitinho do dente. Ah, não é palito de dente, tanto que lá na caixinha não está escrito palito de dente, não está escrito palitos. Então pega aquele palitinho bem afiado, para que todo mundo segurasse o palito na mão direita e a bola na mão esquerda. E disse para eles assim: eu vou contar de 1 a 3. Depois que eu terminar de contar de 1 a 3, eu quero que vocês façam uma coisa só: protejam o balão de vocês. E ele contou 1, todo mundo já ficou, né? Naquela expectativa, olhando para um lado, olhando para o outro. 2, adrenalina a 1000. 3, pronto. Demorou um tempão aquilo, aquela balbúrdia, aquele estouraço, ele olhando, e aquele barulho. Demorou um tempão, uns 15 segundos. Não tinha mais nenhum balão cheio. Ele chega ao microfone e diz: eu acho que vocês não entenderam o que eu pedi. Eu pedi que vocês protegessem o balão de vocês, não que estourassem o balão dos outros. Porque esse balão, no entendimento, representa a nossa encarnação. Esse balão nosso representa os nossos afetos, a nossa família, nossos amigos, nossos amores especiais, nossos filhos.
a nossa casa, nosso trabalho, a nossa dignidade, a nossa honra, nosso intelecto, os nossos prazeres, tudo aquilo que nós gostamos, porque quando enchemos o balão, enchemos com o nosso hálito, com as coisas que nós temos em nós. Então encheu-se aqueles balões. Ali estava a nossa vida, o nosso propósito de reencarnados. Para que o palito? O palito é para que nós protegêssemos, para ninguém viesse estourar o nosso balão. Mas como nós fazemos hoje com a nossa vida, antes que nos ataquem, nós atacamos. E quando alguém diz para nós, olha, eu vou te dizer uma coisa, fulano de tal falou isso, mas pelo amor de Deus, não diga que fui eu que falei. Que gracinha, que maravilha, que amigo, né? Imagine isso. Então nós estamos atacando antes que sejamos atacados. Se ninguém atacasse o balão de ninguém, nenhum balão teria sido furado. É um efeito, um afã que se tem na hora que acontece a primeira, como uma lata na ladeira. Só quando ela para lá embaixo, toda amassadinha, que para. Estamos desperdiçando nossa vida. Nos preocupamos com o problema do outro. A não ser que você tenha na sua prova, que também faz parte daquele balão, na sua expiação, que também está naquele balão, na sua missão, que também está dentro daquele balão, que você seja, por exemplo, presidente da República. Aí você pode se preocupar, porque quando você desencarnar, você vai ter que responder o que você fez com a sua responsabilidade de ser presidente da República. De ser prefeito de uma cidade, de ser governador de outra cidade, de ser médico, de ser, quando você é médico, de quando você é um escritor, de quando você é um jornalista, de quando você é um cômico, tudo aquilo que você faz como marido, como mulher, tudo ali. Mas você não pode responder pelo outro, só pelo que você é. E por fazermos isso, saímos estourando os balões, nós ficamos doentes, porque a nossa razão da nossa existência foi-se embora quando estourou aquele balão. Porque nós estouramos outros balões e o nosso balão foi estourado. E agora o nosso balão furado no chão, todo furado. A gente pega e tenta remendá-lo dentro das religiões. E nas religiões são ditos para nós: remende o seu balão e continue. Mas como que eu posso chegar agora e consertar esse balão? Muitos estouraram o seu balão. E você vai ajudar a consertar o balão de muitos. Porque muitos também vão consertar o balão de muitos. Como um ditado que diz que uma laranja podre contamina todo o suco. Como que se faz para descontaminar esse suco? Quem seria capaz de dizer? Mais laranja boa. Se botar água, fica desenxavida e com aquele gosto. Se botar açúcar, com aquele, piorou tudo. Ou seja, não podemos esquecer que o problema não existe, jogando fora e fazendo outro, que é muito fácil, mas surgirão novos problemas. Não podemos botar água, tratamento paliativo não adianta. Tratar como se nada tivesse acontecido, passar também não adianta, botar açúcar não adianta. Precisamos de colocar tantas laranjas boas quanto forem necessárias até que aquele gosto suma dali. Como que nós podemos nos curar? Pelo entendimento. Saber que nós temos uma vida, que nós só podemos nos preocupar com aquilo que nós viemos fazer aqui. Nós temos que ter compaixão e piedade. De quem que nós devemos ter piedade? Frank. Né? Nós devemos ter piedade das pessoas que estão nos hospitais sofrendo. Não, a mim não. Para essa nós devemos ter compaixão. Nós não vamos tirar a dor delas. Elas vão se curar por elas mesmas, pela compaixão que nós tivermos com elas. Se assim elas o quiserem, porque existem dores que nós temos que enfrentar a vida inteira, até o último centímetro, até o último instante. Não nos preocupar com as coisas materiais que temos, porque a nossa casa vai ficar onde está, nosso apartamento não vai sair lá. O nosso carro, o máximo que ele pode chegar é até o estacionamento do hospital, se nós formos no hospital. Nossas roupas podem chegar até alguém trazendo uma mochila e deixar lá para a gente trocar, se for o caso. Nossos parentes
vão estar à volta da nossa cama, nosso leito do hospital. Com quem que nós vamos então? Vamos sozinhos. Vamos sozinhos, carregando conosco tudo o que fizemos de bem e o bem que nós não fizemos e o mal que nós fizemos. Nada, vamos nus. Chegamos com misericórdia muitas vezes em locais nus, como um ovo, sem roupa nenhuma, entre uma multidão que nos observará, que muitos rirão de nós e outros compadecerão de nós. De quem então nós tenhamos pena, Frank? Nós teremos pena daqueles que estão matando, estuprando, violentando, roubando. Desses nós temos que ter pena. Nós vamos nos apiedar deles, porque a piedade faz parte dessa nossa identidade, faz parte do nosso valão. Adquirimos piedade, entender a ignorância do outro, porque maior é a nossa ignorância. Como a gente diz, não aponta o defeito para um que tem 3 dedos apontando para você. Então vou apontar assim agora. Não adianta. Nós sabemos a culpa que nós temos, nós sabemos os erros que cometemos e procuramos esconder de todas as pessoas as nossas mazelas e não conseguimos. Inclusive agora já existem, o reconhecimento facial das nossas impressões, quando estamos mentindo, quando estamos falando a verdade. Você pode olhar nos olhos de uma pessoa que mente, ele não brilha, ela pode até chorar escondido para ficar brilhando, não adianta, ele fica opaco, a boca fica dura, ela não consegue olhar para você e encarar. Olhe nos olhos, você tem que falar olhando as pessoas nos olhos, não olhar no rosto, se é bonito, se é magro, se é gordo, se é feio, se é bonito, se é preto, branco, amarelo, vermelho. Temos que olhar as pessoas para que a gente identifique. Os olhos são as janelas da alma. Nós responderemos pelo bem que nós fazemos, pelo mal, nós teremos os méritos pelo bem que nós fazemos, e pelo o mal que fazemos e o bem que deixamos de fazer. Não adianta olhar só a nossa família, a nossa casa, orar pelos nossos. Temos que orar por todos. Todos têm que fazer parte disso. Na hora do alimento, devemos agradecer o pão de cada dia, deixar o garfo e a faca do lado, ficar orando com eles assim, como que esperasse. Hora de matar a fome, está na mesa, pessoal, e começar o ataque desenfreado àquela comida. Não. Ter calma, que quanto mais nós resistirmos à vontade de ir ao alimento e nós orarmos naquele instante, sobrecarregaremos aquele alimento de cargas positivas, mudaremos as propriedades daquela matéria, o fluido vital estaria modificando aquelas moléculas, estaria modificando todo aquele campo atômico, estaria modificando toda aquela energia para que a gente possa se alimentar bem, porque toda essa influência espiritual também ataca o nosso físico. Como diz o Haroldo, falou muito bem nesse dia, que ele disse, tanto esse equilíbrio está em nós, para que você possa fazer um teste sobre isso. Jante 5 vezes e depois tente dormir. Não vai conseguir dormir. A barriga estufada, que você deita assim, você olha, você não vê nem os dedos do pé. Aí você está ali, você não consegue, você bebe demais, bebe, vai para casa. Quando a gente era adolescente, a gente saía para os bailes, para as festas, bebia, ia para casa querendo bancar o tal, mas quando chegava em casa, que deitava, as pernas subiam assim, a gente sentia de cabeça para baixo. Nossa, eu estou ficando de cabeça para baixo. E quando a gente sentia que o corpo era espiritual, começava, você preso pela cabeça, pelo cérebro, a nossa central, ficar de cabeça para baixo, aí ele e corre para o banheiro, vai lá orar no vaso, vai lá no bocão, ajoelha e diz, Senhor, me ajuda, nunca mais eu vou beber. Bebe depois de novo, é só passar umas 3, 4 semanas e está bebendo de novo. E fica ali chamando o Hugo Leonardo ali, direto. Estamos aí, mas espiritualidade boa, Deus sabe, nos dá um organismo capaz de suportar muitas coisas. E a gente vai, um dia a gente, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero outra coisa, eu quero algo melhor. A gente para de beber, aí passa a fumar. Vive como uma chaminé. Abandone tudo antes que seja tarde demais. Deixe isso. Mas eu não consigo. Isso aqui vai ser uma garrafa. Nessa garrafa está escrito aqui arsênico.
O que tem dentro da garrafa? Arsênico. Vinho tinto. O que tem dentro da garrafa? Vinho tinto. Água. O que tem dentro da garrafa? Água. Se tiver aqui, não consigo. O que tem aqui dentro? Não consigo. Então eu me programo para aquilo que eu quero. A cura está em mim, está no meu entendimento. Então quando eu digo que eu não consigo, eu não consigo, eu já tentei. Cada vez que tentar, que for fazer força, que esbarrar no primeiro obstáculo, está vendo? Eu não consigo. Não, eu consigo, eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Porque isso não é meu. Quando está com uma enfermidade, nunca diga, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Você não tem nada, você está com. E vai trabalhar para vencer a situação que você vive naquele momento, naquele instante. O que nós precisamos? Seguir os conselhos, como está falando do alimento. Agradecer. Porque desde o ventre de nossa mãe aos dias de hoje, Deus nos alimenta. Nós recebemos o alimento que começa pelo ventre de nossa mãe, depois vai aos seios dela, depois o suor de nossos pais, ou de quem, quando eu chamo pais e mães, eu digo aqueles que nos amaram como tais, né? E nos alimentaram, e as pessoas que foram colaboradores em nós nos momentos difíceis, as pessoas que nos sobrecarregaram de amor, nos deram todo o incentivo. Temos que agradecer isso. Na hora que o alimento está ali, nós devemos pensar naqueles que não têm nada, passam pela provação da privação, ou da expiação, da miséria absoluta, sabem que vão desencarnar, e nós sabemos que eles vão desencarnar. E a única coisa que nós podemos fazer naquele momento é emitir um pensamento saudável e útil para que eles recebam esse beneditivo da nossa prece. Mas não são nossos parentes? Então o que eu busco quando eu faço a minha oração? Que Deus me dê privilégios? Eu não vou ter. O que você pede a Deus na sua prece? Paciência? Aconselho você, não peçam paciência, porque jamais Deus vai nos dar paciência. Paciência é uma conquista. Você pede amor? Amor você tem, só não percebe. De todo, que espécie de amor que você quer? Alguém em especial? Isso também é conquista. Porque se você for no afã, você vai acabar como no oceano, morrendo afogado. Quem joga uma pedra de 30 quilos, você abraça pensando que é uma boia. Porque existe a pessoa balão e a pessoa âncora, né? Na vida da gente. A balão leva a gente para cima, a âncora leva a gente para baixo. Você escolhe. Eu sempre repito a mesma frase aqui. A gente tem que ter muito cuidado com o coração das pessoas, com quem se aproxima de você e de quem você vai se aproximar. Se você está preparado para encarar uma situação ou se você não está preparado. Porque o amor é cego, mas o casamento devolve a visão, né? Depois que casou, aí antes você gostava até de picolé de peixe, né? Para conquistar aquilo, sorvete de alho, né? É uma maravilha. Não, eu faço isso porque o corpo traduz tudo para a gente, e a gente, pela lei de atração, essa aqui é que a gente acha que gosta de tudo. E depois, quando aquilo se transforma, a fada vira bruxa, o príncipe vira sapo. E aí, como conviver com isso? Isso não é mais aquilo que eu queria, que eu pensava, meu Deus, eu sou tão jovem, olha no espelho e consegue ver aquilo que quer ver, mas não vê. Quem nos vê é a pessoa que olha para a gente, não que a gente olha no espelho. Nossa, fulano de tal falou que eu estou acabado, que eu estou assim, que eu estou acabado. E tá. Porque o corpo não importa. A pessoa para gostar de você, para te amar, é como você é. Não pela quantidade de massa que você coloca, ou você estica daqui, bota um silicone aqui, bota um silicone ali, não adianta. A matéria é diferente do corpo, vai passar o tempo, e aquilo vai, né? E bota uma tatuagemzinha, bota uma sereia bonita nas costas, a sereia vai perder essa escama todinha com o tempo. O rabo vai ficar caído assim de lado, né? Não adianta. E o tempo é o momento que a gente vive. O tempo é o momento que a gente vive. Pode passar 10 anos, mas eles vão passar. E quando eles chegarem, todo o tempo dali para trás já não existe mais. Vocês, que é a minha amiga com os cabelinhos branquinhos, também tem, outros estão mais jovens, vocês vão ficar velhinhos. E isso se vocês merecerem isso. Porque é merecimento, é uma honra. Tem gente que chega no ônibus, não quer entrar por trás, eu faço questão de passar pela roleta, paga R$3,40, não sei quanto é a passagem, né?
paga aquilo ali só para tirar uma onda que está pagando ali, mas não quer entrar por trás e admitir que está mais velho. Bobagem, bobagem. Quanto mais velho você é, mais sabedoria você vai adquirir. Se você quiser sabedoria, senão você continua ali, ó, velho, mais criança, infantil ainda, né? A nossa cura está em nós. Tem uma prece de Emmanuel, que eu vou até fazê-la agora junto com vocês, para que isso dê um incentivo na gente, para que a gente aprenda que o entendimento é tudo para a gente. O entendimento é o que faz com que nós adquiramos fé. Tudo passa, nós não somos o corpo. O espírita que diz assim, quando eu desencarnar, eu quero que meu espírito vá lá para nosso lar. Que nosso lar que seu espírito vai? Seu espírito não vai para lugar nenhum. Quem vai é você. Ou o espírito é uma terceira pessoa? Você não tem um espírito, você é o espírito. Então cuide de você, você não é o corpo. Nós estamos presos nele porque ele nos retém. Quando a gente vai passando o tempo e a gente fica cansado, estou com sono porque essas energias estão acabando e você está vibrando, o corpo espiritual vai se desprender e o corpo precisa se refazer das energias pelos chakras, aí vai deitar e você vai ganhar o espaço. Você não precisa dormir, quem precisa dormir é o corpo. Presos ao corpo, ainda a gente se acha tudo dele, ainda sentimos as mesmas coisas. Precisamos começar na terra o desprendimento, é para isso que nós nos encarnamos, termos domínio sobre a matéria, para que a gente consiga ser feliz. A felicidade não é desse mundo, porque nós não vemos a felicidade e ela na nossa cara. Eu também procuro ela, meu amigo. Senão estaria volitando aqui agora, falando com vocês do alto, assim, vocês tudo olhando para cima. Mas não, estou mais para baixo do que vocês. Porque quando eu erro alguma coisa e cometo alguma coisa pela impulsividade, eu sofro bastante com isso. Faço as minhas preces e tudo mais, daqui a pouco estou eu repetindo aquele mesmo erro novamente. Quando que se é humilde? A gente é humilde quando a gente não sabe o que é. Dizer que é humilde é um engodo, é uma mentira. Que quando nós dizemos que somos, já perdemos a humildade toda. Então vamos fazer uma prece agora, dentro da nossa palestra, antes da prece final. Essa prece de Emmanuel se chama Oração Nossa. Assim como Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele nos ensinou a oração nossa, para que nós possamos nos ajudar a sentirmos humildade, para que dentro da humildade íntima em nós, não para os outros, nós possamos nos curar. E a cura está no nosso discernimento sobre as nossas necessidades físicas, psíquicas, espirituais e emocionais. Vamos fechar nossos olhos. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a compreender que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Que tenhamos, então, um excelente resto de semana e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Boa noite a todos.